Então estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos o reino messiânico do Senhor Jesus Cristo, que está se aproximando. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais desse dia. E como nós temos visto, depois da segunda vinda de Cristo, quando ele se assentar lá depois da tribulação daqueles dias, no seu trono de glória. Aliás, hoje dia 20 de março. 20 de março. De 2014. Hoje é eu. Depois da tribulação daqueles dias, ele vai se assentar no seu trono de glória. Todo Israel salvo e os gentios também serão introduzidos num período que será caracterizado por justiça, paz e alegria. E semana que vem, alegria. Como diz lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vai ter comida e vai ter bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os pilares do reino de Deus, né? Lembra desse termo? Os pilares do reino de Deus. Sendo que a principal, aquela característica que realmente sintetiza esse período, é exatamente a justiça, porque naqueles dias um renovo justo se assentará no trono de Davi, descendente de Davi que é, e ele vai reinar para sempre. A princípio por 1000 anos. 1000 anos, que é aquele período de transição entre os governos gentílicos, que terão seu fim quando a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Jesus Cristo, bater nos pés daquela estátua de Daniel 2, aí os reinos gentílicos que pisam Jerusalém, desde a época de Nabucodonosor em 605 a.C., o que é conhecido como o Templo dos Gentios, os gentios têm pisado em Jerusalém, muçulmanos, turcos otomanos, ingleses, árabes, babilônios, persas, gregos, romanos, a confederação cristã. Aí ele implantará o seu reino. Eu até descobri um versículo interessante, estudia agora essa semana, em 1 Crônicas 28:5, porque o Davi está apresentando Salomão como seu sucessor. 1 Crônicas 28:5, assunto esse que se repete em 1 Crônicas 29:23. Lembra lá no nosso estudo da Lei da Graça que a lei ela é composta de leis civis, leis cerimoniais e leis morais. As leis civis tangem o governo de Israel como nação. Israel como nação, por ser um povo de propriedade, isso é Êxodo 19:5, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação separada, santa, para ser constituído um reino de sacerdotes. O plano de Deus é que Israel não fosse governada por uma entidade humana, por um rei, um primeiro-ministro, um imperador, para se diferenciar das outras nações. Da mesma forma que Israel era cuidada por Deus no deserto, a sandália deles não gastava, sandália de material bom, durou 40 anos, os caras morreram, mas a sandália ficou lá em cima da sepultura. A sandália não gastou 40 anos no deserto, onde existia escassez de víveres e de água, eles não passaram fome nem sede, que era Deus que cuidava deles, assim como o marido cuida da esposa. Porque quem é aquele que não se ama-se a si mesmo, a ponto de não se cuidar-se si? Né? Você se preocupa, ai, minha mãe cravou, ai, meu cílio está despenteado, ai, eu estou com fome, ai, eu quero fazer pipi. Vou até arrumar isso.
Não é? A gente se cuida muito, a gente se ama muito, como diz aquele roqueiro, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? E assim como o marido se ama a si mesmo, ele da mesma forma deve cuidar da esposa, e assim cuidava o Senhor e cuida até hoje de Israel. Haja visto aí o dia de Purim, domingo, esse fim de semana passado, onde Deus cuidou de Israel. Num fato histórico lá de 2.500 anos atrás. Olá! Sua Bíblia tá lá. E... Vai vai bem? Como diz aquele rapaz lá, acho que é da Band, da Record. E... Israel, um povo show, um povo para se diferenciar de todas as outras nações, em todos os sentidos. Só ela é monoteísta, um culto exclusivo, uma legislação exclusiva, adotado exclusivamente. De Israel chamei meu filho, do Egito chamei meu filho. E da mesma forma, o governo de Israel também era para ser diferente de todas as nações. Cada nação tem seu rei, seu mandante, seu presidente, seu imperador. Mas Israel foi escolhida por Deus para ser uma teocracia. Deus, cratia, governo, para ser governado diretamente por Deus. Mas e quando, acho que foi na época do Samuel, o povo falou, nós quer ter um rei. Nós quer ser igual às outras nações. Lembra? É Samuel, né? Esse pedido foi para Samuel. 1 Samuel capítulo 6, 7. Aí o Samuel ficou chateado com isso, né? Falou, 2 Samuel, né? 6, 7, porque 1 Samuel tá certo, primeiro. É 1 Samuel, provavelmente. 2 Samuel 7 é o pacto da vida. É o pacto da vida. Aí o Samuel ficou chateado porque os israelitas falaram, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos ter um rei também, todo mundo tem rei, só nós que não. Mas Israel não tinha rei exatamente porque era para Israel se diferenciar, um povo governado diretamente pelo Deus, Senhor do Universo. E o Samuel ficou chateado, mas Deus já sabia, ele não é pego de surpresa por nada. Ele falou, Samuel, não fica triste não, senhor. Porque não é você que eles estão rejeitando, não. Eles estão rejeitando, é a mim. Lembra dessa passagem? Que página é essa? Hã? Que página é essa? Hoje nós vamos entrar na página 1C, página 4. Na minha contagem, né? Cada Elaine já deve ser 329. A minha é na 30. Está falando ok. Nós vamos entrar aí na a manifestação da paz no reino messiânico. E você tem que procurar essa passagem depois, Rafael. Estão lá em 1 Samuel, de acordo com o pastor. É quando eles pedem Saul. E Deus falou, olha, eles não estão rejeitando, não é nem Zé nem Mané, é a mim que eles estão rejeitando. E Saul veio e foi, e Davi veio e também já está quase indo, e está chegando a hora de Salomão assumir o trono. Não tem um C, né? E quando a sua Bíblia não tem 1 Samuel? Não, o meu não tem um C. Um C lá embaixo, a manifestação da paz no reino. 1 Samuel 8 que pede o rei. Aqui está um D. Ah, tá. Viu? Mal editado. Viu, Rafa? É que você mudou depois, então, né? Aí olha que interessante o verso 5, quando Davi está falando de Salomão como seu herdeiro no trono, mas não é um trono humano, não é um trono qualquer, não é a cadeira da Dilma, não é a cadeira do Obama, não é a cadeira da Rainha Elizabeth. Ô, Carlos. Não é a cadeira do Hirohito. Você falando aí, eu tô lembrando que, aí você até deu aquela passagem ali do Salomão e tal, que Deus Nós vamos ler agora. Que apesar do povo ter pedido, Deus adotou isso também, né? Ele até Deus ele tem, como dizem os teólogos, ele tem uma vontade mais direta, que é a ideal, onde você vai, o caminho de Deus é perfeito, né? É um D, né? Um C de não é a manifestação do não tem que mudar, aí é porque... Não, no dele é D, no seu é Z. Não, no meu era D também, é porque... No meu é C. É porque aqui é C. É porque vocês estão com a versão mal editada. Vou mandar uma. Mas aí Ô Carlos, então, você falando disso aí. Tá, você terminou, né? Não, você ia fazer uma... Sim, não, mas o que vai se falar? Que
quando o Samuel ficou triste, tudo, talvez era a vontade de Deus que moveu esse desejo no povo de pedir um rei. Não para ser igual à nação, porque tanto que Deus estabeleceu um rei e já teve a ideia do reino, já estava tudo de antemão preparado, então já estava no coração de Deus, e talvez por isso que ele falou para Samuel. Não, é porque Deus é presciente. Então ele Deus já sabia de antemão, mas isso é tristeza. Ele já tinha. Eu estava falando, Deus tem uma vontade direta e uma vontade, plano B, a vontade permissiva, como eles dizem, né? Mas se fosse algo totalmente rejeitado por Deus, na eternidade ele não ia deixar existir. Mas Deus, em todas as circunstâncias, ele tem uma vontade direta e uma vontade permissiva. Por exemplo, o povo de Israel sobreviveu em Purim porque o Mardoqueu mentiu, enganou, omitiu, ele fez um monte de coisa errada. Mas era aquele caminho que Deus, era aquele cara mentiroso e manipulador que Deus tinha ali na mão para poder contornar a situação. Então foi a ele que ele usou. E também está no coração de Deus, ele reinando sobre o povo. É exatamente o que vai acontecer no reino messiânico, no reino teocrático. Deus reinando através do Messias de Israel. Que é onde eu estou querendo chegar. Exatamente. Então isso já está no coração de Deus. Então quando o povo pediu um rei para ser igual às nações, aí Samuel ficou triste pelo fato de que Deus falou, ó, ele não está rejeitando a você não, Samuel, está rejeitando a mim. Porque o plano de Deus é que ele reinasse sobre o povo. E isso vai ser consumado no milênio. Sim. O que fica bem claro pelo segundo, o primeiro Crônicas 28:5, que independente de ter uma pessoa, um ser humano no trono, ele está ali em dois aspectos. Primeiro, porque Deus permite. Abre aí para mim, por favor. Primeiro, porque não tem campainha. Primeiro, porque Deus permite. E segundo, porque quem está lá está representando a Deus. Entendeu? Observa o texto de 1 Não, agora tem Crônicas. outra coisa também, desculpa, Carlos. É que de qualquer forma ia ter o reino, porque Jesus seria o rei dos reis. Ele só queria que aguardasse até o reino para Sim. entendi. A primeira vontade de Deus é que ele governasse a nação diretamente. Diante da insistência do povo, ele permitiu que existissem pessoas assentadas, pessoas físicas assentadas no trono. Sim. Mas o trono onde cada um se assentava, Salomão, Jeroboão, Roboão, Jotão, Asa, Josias, Zedequias, não importa, estava assentando num trono emprestado, num trono que pertence a Deus. É o verso 5 do 1 Crônicas 28. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, Davi falando, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. O trono do reino é de Yahweh, Y, e hoje Re, do Javé, do Jeová. Entendeu? Esse trono pertence a ele. Mas Deus está permitindo que Salomão se assente. E no milênio, quem estará se assentando é o justo rei. Justo que é, ele reinará com justiça. Boa noite. Boa noite. E ele vai reinar com justiça, nós já vimos, com paz, estamos vendo, e a partir da semana que vem, com alegria. Com alegria. Conhece essa? Conhece essa? Com alegria reinará. E se não me engano é o Salmo, né? O Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus que salva. E nós temos visto também que a consequência da justiça é a paz. Quando alguém vai e mata um parente do Marcelo, hoje ele está no lugar da mãozinha. Quando alguém mata, e aí a gente vê depois a pessoa é julgada e condenada e pega lá Y anos de prisão, aí o parente aparece na reportagem e fala, ainda existe um buraco, existe a perda, mas eu estou em paz porque a justiça foi feita. Isso é o nosso já insistente texto de Isaías 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo.
E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Olha que contraposição antitética linda, né? O deserto e o campo fértil. O efeito da justiça será paz. 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 Ou seja, uma das consequências do fato de Jesus Cristo, o justo, não é isso que fala em 1 João 2, alguma coisinha, 2,5, se não me engano. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. Isso foi visto, inclusive, nos nossos encontros, quando falávamos a respeito de justiça. Então, e nós vimos também, lembra, Elaine, que a justiça social a falta da justiça social que graçava no Israel veterotestamentário era a causa de Israel não desfrutar do shalom de Deus. Lembra? Amós foi veemente e contundente em apontar isso. Nós vimos esse texto na semana passada, que foi Miqueias 6, 9 a 16 e Amós 5, 7, 21 a 24. Ou seja, enquanto você se cai nessa de suborno, nessa de injustiçar o pobre, privilegiar o rico em detrimento da viúva, do órfão, enquanto vocês praticarem a injustiça no comércio, lesando, roubando, vendendo ar junto com água, isso tudo que tem aqui no Brasil, né? O creme dental com bolhas de ar, já viu? Você vai espremendo o tubo, pof, aí sai um. Ai. Você não estava aqui na época do plano cruzado, não? Em 85? Mas eu estava. Não, aqui não. Você lembra do plano cruzado? Porque o governo tabelou tudo. E ficou tudo congelado por meses, quase um ano. Foi quando surgiu as novas versões, né? Aí o pessoal inventava um jeito de driblar, porque em janeiro ele vendia o tubo de pasta a R$1. Em julho a R$1. Em novembro a R$1. Porque foi uma coisa insana que o Sarney fez. Então eles inventavam um jeito do produto estar ali, mas não está. Entendeu? Então, enquanto vocês tiverem 2 pesos, 2 medidas, como é que ele falou aqui? Batos, como é que é? As medidas, né? Carregando na sacola medidas diferentes. Balanças viciadas, sacolas cheias de pesos adulterados. Ou seja, enquanto existisse desonestidade e injustiça, o shalom de Deus não prevaleceria em Israel. Mas lá no milênio, no reino messiânico, a justiça vai ser plena. O pastor Gera, ele até observou uma coisa interessante. Porque, muito embora só sem Jesus exista, nem todos podem como é. Filósofo, poeta ou comunista, e mesmo hippie já se disse até. Tem gente que enxerga Jesus como um comunista. Alguém que vai vir e vai trazer a igualdade. Igualdade é coisa de Satanás. Isso acho que todo mundo tem noção disso. Deus nos criou diferentes. Uns mais feios, uns mais bonitos. Uns mais parcos de inteligência, outros mais inteligentes. Uns mais soberbos, outros mais modestos. Tudo tem bom pra ele, né? Entendeu? Uns com mais cabelo, um com menos cabelo, tá vendo? Alguma coisa foi pra você. Então existe, Deus é o Deus da variedade. É só você olhar no reino vegetal, no reino mineral, no reino... Deus é o Deus da variedade. E não é porque o milênio é um período no qual Jesus Cristo está reinando, que vai haver muita justiça, muita paz, muita alegria, muita excelência espiritual, muita água, muita comida e muita abundância, que não vai, isso não quer dizer que ele vai igualar todos socialmente.
vão existir aqueles de classe inferior e os de classe superior, só que com justiça. O rico não vai oprimir o pobre. Lembra, pastor, que o senhor comentou que vai ter pobre no milênio, porque faz que ele vai julgar a causa dos pobres. Nós vamos chegar até aí no versículo que eu não lembro exatamente onde está, mas é um versículo de Isaías, que nós já passamos por ele, lembra? Julgará com equidade os pobres. Então vai ter pessoas com um menor poder aquisitivo e vai ter pessoas com um maior poder aquisitivo dentro do milênio. Mesmo porque, ainda que você coloque todos por igual, por exemplo, assim que começou a sociedade caimita e setita, todos eram iguais. Todos tinham 10 dedos e 2 pernas. Noé saiu da arca, Cão, Sem e Jafé tinha a mesma coisa, a roupa do corpo, 10 dedos, 2 pés. Só que alguns têm um maior poder laborativo. O Bill Gates tem uma capacidade de criação muito maior do que qualquer um de nós, dentro da área que ele resolveu se especializar. Existem advogados e advogados. Por exemplo, eu trabalho com um arquiteto que, ainda que ele seja muito bom no que ele faz, ele é pífio em termos de negociar contratos, então ele sempre vai ser um pobre. E existem arquitetos que se vendem muito bem. O nome desse está nas placas aí. O cara com quem eu trabalho, ele cobra R$25 por metro quadrado. Tem gente que cobra 25 mil por metro quadrado. Porque tem pessoas... Mesmo que o milênio comece com todos iguais, com porções iguais, tem até uma parábola que Jesus fala isso. Ele concedeu 1 denário para cada um do céu. Quando ele voltou, um tinha rendido 100 denários, o outro 10 e o outro enterrou. O burro. Ele acha que nasce pé de denário. Eu não vou plantar o denário, nasce um pé de denário, né? Eu devolvo a parte para o Senhor. Ou seja, cada um tem uma capacidade laborativa, uma capacidade maior de prosperar. Então, ao longo do milênio, alguns se destacarão e prosperarão, mas vai fazer um melhor comércio, vai ser mais criativo, vai conseguir, porque vai ter navio, vai ter comércio, vai ter tudo no milênio, do mesmo jeito, a mesma sociedade. Só que sem a manifestação de pecado plena, sem a incitação de Satanás, e favorecido pelas condições do milênio. Mas vão existir pobres no milênio. E o Senhor vai julgar a causa deles caso haja necessidade. Então, Jesus não é comunista. E a grande consequência, se Israel, no Velho Testamento, pecava pela injustiça social, por isso que Israel nunca desfrutou de paz plena, no milênio a justiça vai ser plena em todos os aspectos. Nós temos isso. Por isso que Israel vai desfrutar, não somente Israel, mas Israel e todas as nações vão desfrutar plenamente de paz. Porque a justiça vai ser plena. O efeito da justiça será paz. Eu estou pensando aqui que... Você achou engraçado? Não achei nada engraçado. Foi muito interessante que no início do milênio, pelo fato que aqueles 7 anos de angústia, tempo de tribulação para Israel, aqueles 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de intensa perseguição e atividade satânica na terra, concluiu com a vida do Messias. Jesus põe os pés no Monte das Oliveiras. Aqueles que perseveraram até o final da tribulação, que entraram no milênio, eles vão estar sem, a maioria sem nacionalidade, sem bens nenhum. Eles vão querer a justiça já estabelecida ali no início do milênio. Então, vai ter uma diversidade de nível social, principalmente no início ali do milênio. Nós vamos ver, isso vai fazer parte do nosso estudo daqui uns 8 meses e meio, mais ou menos. Nós vamos ver que vai haver uma reforma agrária. Vai haver divisão de terras. Funcionará. E não apenas se vai acontecer em Israel, nós podemos entender que muito provavelmente em todo o planeta. Vai haver divisão de terras. Porque esse negócio das terras hereditárias, capitania. Porque vai ter uma mudança radical até na natureza. Sim. Entre os animais. O que nós veremos daqui 5 meses e 3 dias. Os animais, leões, pastarão com ovelhas. E vão ter as montanhas, vai ter um nivelamento, vai ter várias coisas que vão acontecer. Vai ser uma mudança radical. Olha, o homem vai ter tudo
para ter uma vida plena na graça de Deus no milênio, porque o Messias reinando em Jerusalém, o Ramachia ben Davi, a paz, o mundial, a justiça, tudo estabelecido, a alegria, o gozo de participar de algo prometido lá, anos Que atrás. tantos milhares de gerações esperaram, né? E vai acabar com um tremendo fracasso do homem, Não. Insatisfação e fracasso. do homem. Porque Satanás vai reunir uma mão cheia de gente. Pois é, um vai ter tudo para não pecar. Satanás, demônio, todos presos. E nem para ficar insatisfeito, porque eu É. creio que a causa maior da rebelião final do milênio é a insatisfação. Mas talvez essa insatisfação movida pela velha natureza que vai fazer diferença no milênio. Que vai chegar no final, quando Satanás levantar, eles vão, nós queremos é esse. Vai ser Como igual o pode? Lima na limalha. Como pode? Pode, de acordo com aquele versículo, não é mais onde está que eu te passei. Que até na terra do não sei o que lá, o não sei o que lá, não sei o que lá. Na terra de alegria, não sei o que. Lembra do versículo? Que até na terra do bem-estar, o insensato lá, ele fica invocado, insatisfeito. Tá, você tem anotado aí. A Elaine costuma anotar quando ela não está dormindo. Provérbios. Então vamos aos textos das Escrituras, porque essa doutrina do reino messiânico, ela atravessa todas as Escrituras. E principalmente nos livros proféticos, também em Salmos e outros livros aparecem, mas principalmente nos livros proféticos e mais principalmente ainda no livro de Isaías, que é o profeta messiânico por excelência, nós temos inúmeros textos que apoiam a afirmativa de que a paz vai ser plena no milênio. Aquela paz que nós estudamos lá na semana passada, lembra? Eu até descobri agora, eu incluí na nova versão da apostila, que Shalom provém da palavra Shalem, que significa completude, inteireza. Na nova versão da apostila. Eu vou enviar a versão atualizada. A definitiva. É porque eu trago o estudo aqui, mas depois eu continuo estudando a coisa e vai descobrir mais coisas. Como é que é? Shalem definitivo. Shalem, é só tirar o Pois O é. com um E. E nós iremos cantar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a Nós nossa poderíamos força ter cantado. e a alegria está no coração de quem Nós conhece. poderíamos ter cantado no Shalom. Revendo Shalom, E o Senhor Deus reinará sobre ti com alegria, né? Shalom, 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 Alehem. Então vamos lá, Salmo 29, 11. A manifestação da paz no reino messiânico. A base... Agora que chegou aqui, eu pensei que estou na folha errada aqui já. Eu também fico passando as folhas achando que eu vou passar Agora, um monte, aí tá isso lá. foi o preâmbulo. Agora vamos ver a base escriturística que apoia que haverá uma manifestação de paz plena no reino messiânico do Senhor Jesus. Esse é o título completo. Em Salmo 29, 11 diz o seguinte: todos esses textos eles são messiânicos, eles apontam para esse período, o período messiânico. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Quem for bereano, depois estude os contextos. Né? No Salmo 37, 11 é dito: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu fico imaginando aquele ursinho da Disney quando ele encontra mel. Como é que chama aquele ursinho? Um ursinho que tem uma camisetinha vermelha. É Puff. Ele ama mel. Eu fico imaginando o manso da terra. Né? Aí a gente tem que ir no discurso do Monte das Oliveiras, lá onde ele fala as bem-aventuranças. Tem gente que sofre em função dessa expectativa desse reino. Ao longo de milênios. E principalmente vai acontecendo na tribulação. E o Senhor tem uma palavra para esses, herdarão a terra. Tem até um pessoal aí que diz que testemunhou alguma coisa que crê que são eles. Eles gostam muito de bater na sua porta e falar desse texto aqui. Não sei se vocês já receberam visita desse tipo de pessoa. E se deleitarão na abundância de paz. Olha que linguagem linda, né? Deleitar. Você já viu quando você vai assim numa churrascaria, que o garçom chega com aquele espeto, com aquela picanha que está assim, de mal passada ao ponto,
que ele gira ela assim, você pode escolher, você quer aqui chapadinha ou aqui na beiradinha. Aí você pega aquela até saliva. Você pega, aquela coisa que eu mais gosto é picanha. Aí você pega aquela pinça e ele começa a cortar e você vem assim, você se deleita com a abundância de gordura, né? Aquela coisa de posa explodindo de gordura na sua boca, cheio de sabor. Quando eu vejo a palavra deleitar, eu penso numa coisa que você faz gostando muito. E quando está escorrendo pela boca. Nossa. O bom é quando escorre assim no cotovelo. E passa a mão e suja. Ei, você vai comendo aqui, vai escorrendo, vai pingar lá no cotovelo. Né? Igual eu me deleitei no bolo de chocolate no domingo. Aquele bolo estava fantástico, maravilhoso. Você viu que eles colocaram 54? Eu não sei quem foi. Eu fui o autor ideológico, eu não fui o executor. Não, estava 45, depois ele... A piadinha, não sei quem foi que trocou. Aí estava vindo casa. Vocês conhecem, falou assim, vira o contrário. Não, mas era, na hora que virou é porque estava 54, para pelo menos ficar 45 de Eu sou o autor ideológico. Não, é porque você tem 45, um corpinho de 54. Isso que eu quis Essa bobeira tudo vem dele. É isso que eu quis dizer. Não é nem surpresa. Essas bobagens tudo vem dele aí, ó. Vão se deleitar na abundância, passa sobrando assim. O cara abre gaveta, passa. Ô mulher, hoje você viu a minha José, não passa. Tira o sapato, cai paz do sapato. Não passa, é passa para tu quanto é lado. Passa com o vizinho. O cara vai reclamar assim, não, mas meu dia foi chato demais, passa para tu quanto é lado. O motorista não briga comigo, a mulher não briga comigo, o trocador não briga comigo, o chefe não briga, ninguém briga comigo, Deus não briga comigo. É só passa, eu não aguento mais passa. Solta logo o capeta aí. Vai ter gente assim, ó, doido com uma guerrinha. Doido que solta logo Satanás. Salmo 72. Não. A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Porque todas as Bíblias serão rasgadas. Isso quer dizer que Apocalipse ainda vai existir. Não é por isso que não vai sobrar, pelo menos se não sobrar uma Bíblia. Porque a palavra, Jesus Cristo falou que a palavra dele vai durar até quando o céu e a terra passarem. Isso é lá no final do milênio, quando o céu e a terra passam para dar lugar para o trono branco. Então vai ter Bíblia no milênio. Vai ter gente que vai ler aqui, ó. Quando se completarem os 1000 anos e vai esperar por esse dia. 1 Pedro, capítulo 1, fala que a minha palavra cai a folha e murcha, mas a minha palavra permanece para sempre. Pois é, ele falou, até que a terra e o céu passem, nem um iode vai passar. Nada passa, nem uma virgulinha. No Salmo 72, 1 a 3, 5, 7, 8 e 17, tem um texto que a gente já leu várias vezes aqui. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Lembra que essas palavras são sinônimas? Nós estudamos isso. Os governos trarão paz ao povo, também os magistrados a trarão. Porque monte é governo e colina é magistrado. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações, ou seja, até o final do milênio. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, na qual o manso vai se esbaldar e deleitar, até que cesse de haver lua, até o final do milênio. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol, até o final do milênio. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Já em Salmos 122, de 6 a 8, diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Já no Salmo 125, essa é a base escriturística sobre a qual podemos afirmar que vai haver abundância de paz no milênio. No Salmo 125, 5 diz: paz haverá sobre Israel. Por isso os judeus tanto almejam a paz. Sim. Eles sabem que um dia vai ter essa paz. Pois é, e a loucura da presente dispensação, dos dias de hoje, é que o gentio está sendo salvo.
E o gentio não pode ser salvo enquanto Israel não for salvo. Porque no final da tribulação, com o fim da tribulação de Jacó, dos dias de angústia de Jacó, é que Israel vai ser salvo, quando vier de Sião o libertador e ele apartar de Jacó os seus pecados. Aí acontece aqui o Salmo 72, 17. As nações são abençoadas nele. O judeu que reina sobre os judeus. Porque o que Deus sempre ensinou através dos profetas é: eu salvo Israel e através de Israel e do seu rei, os outros. E o que está acontecendo agora é totalmente anômalo. Judeu e gentio sendo salvos simultaneamente num corpo só. É um mistério. Não é? É aquilo que Elane gosta, tirou lá de dentro do sutiã, lá do bolso interno do paletó. Fala 27. Ô Carlos, e é isso que gera dificuldade para o judeu hoje. Sim. Né? Tem que Que ser ele não quer ser salvo e fazer parte, né? Na verdade, não quer Mas é dividir. tão bênção quando o judeu é salvo. É, não, mas ele quer Nós fazer parte conhecemos do grupo. esses dias aí, o velhinho, gente boa na igreja, gente boníssima, explicando as coisas para ele. Pois é. Porque ele é feio, ele é oliveira. Tem gente aí que acha que é oliveira, mas não. É jambuzeiro. É enxerto. Entendeu? O judeu, quando converte, é enxerto de oliveira em oliveira. Agora não, isso aqui pega um capim bravo desse aqui, prega lá na oliveira e brota assim mesmo. Porque a seiva é poderosa. Mas ele não, ele é configurado para aquilo. O judeu quando converte é uma bênção. Ele é o Espírito Tem uma flui dificuldade de entender, né? uma facilidade. Não. Depois que converte. Depois que converte. Até converter, ele é O difícil. tanto que é difícil antes é fácil depois. Não, porque ele tem uma base da Taná hebraica, do Velho Testamento, ele tem uma base com os rituais, festas e tudo. No momento que ele nasce de novo, cai a ficha de uma vez, igual Paulo. Abre aí é igual Paulo. nos olhos, abre uma luz e de repente vai, uau, como as coisas... Não, por exemplo, E deve ser uma delícia. às vezes na mímica alguém esquece, um adulto esquece luva. Aí chega perto dele, tem uma luva aí que pensa, tem, é do Natan. Aí você... No final você está de luva, mas... Agora você vai com a sua própria luva, é diferente. Porque porque é longa essa história. Habite o Senhor nas tendas de Sem. Lá o deserto de Noé. Que é por isso tem essa Ou seja, a casa onde Deus, assim, Deus foi feito para aquela casa e aquela casa foi feita para receber aquele Deus. Entendeu? Ou seja, o lugar onde Deus mais se encaixa é no semita. É no judeu. Então o judeu ele fica fácil para ele por causa disso. Por isso que eu estou falando que é uma benção. É interessante falar sobre o semita pelo fato de que nos últimos 20, 30 anos teve uma grande proclamação sobre os antissemitas, né? Literalmente anti-judeus, né? Começou os Hitler... Etimologicamente é mais amplo, mas tem essa conotação. Porque de Sem viria o Messias. E Deus escolheu Abraão, semita. Sim. E de Abraão veio os patriarcas e tudo. Né? Então, quando você fala, ouve no rádio ou no jornal, tem gente que escuta rádio até hoje, no meu caso. Né? Eu também escuto. Eu estou sem televisão, eu escuto o jogo. Eu torci, por exemplo, aquele time do Paraguai ontem pelo rádio. Igual nós vamos torcer hoje. Eu estava torcendo para a vitória do time Paraguai, que ele assumia a liderança do grupo, mas infelizmente ficou só no empate, porque o juiz terminou o primeiro tempo, quando a coisa estava ficando. Não muda de assunto, não. Você está mudando de assunto. Tá. Você falou de rádio, eu gosto de. Eu sou rei, sou gagá. Tá falando, porque não é Eu também gosto de ouvir rádio, Tatiana. Quando nós escutamos, voltando ao assunto aqui, eu não devo corrigir você não, porque eu sei cruzeirense e eu sou atleticano. De pai para filho. Eu sou atleticano e passo por minha geração também. Um mau exemplo. A vã herança que vossos pais vos legaram. Então quando você vê alguma palavra relacionada com o semita, cuidado, porque talvez você está apoiando algo que é exatamente contra o princípio bíblico, contra o princípio de Deus, mesmo como Deus vê as coisas. Os antissemitas, os mais antissemitas que existem são o mundo árabe. Sim. Entendeu? Então... Eu te contei, acho que na história do Mical, eu ganhei recentemente uma camisa Palestina Terra Livre.
Eu rasguei, pátria dele, eu rasguei e fiz pano de chão. Eu vou usar uma porcaria dessa? Não. O Palestino deveria nem existir. eu nem lembrei do negócio, que agora falhou, depois eu vou De acordo com as escrituras. Não que seja a minha opinião. Processar. Mas vamos lá. Não, pior não é processar, o pior é tomar um tiro na cara na rua aí. Sabe que esse pessoal é meio radical. Salmo 128, 6 diz: E verás os filhos de teus filhos, de teus filhos, de teus filhos, de teus filhos, de teus filhos. Lembra? A gente conversando semana passada, um pinceladinho assim sobre alegria, que é uma profecia de Zacarias que fala que os velhinhos vai chegar com um bordãozinho e vai sentar lá na praça e as crianças brincando. Aí o tataravô de 900 anos conversando com o tataraneto de 540, falando, meu filho, lá na decoração o bicho pegou. Não, é só para queda de gelo. Você Então, lembra? filho dos filhos dos filhos dos filhos. Falando dos palestinos e Vai os voltar judeus, nesse assunto? lá da ONU, chegou o primeiro-ministro de Israel, foi Nem é piada. falar para a Assembleia, e tinha um palestino lá, o pessoal dos palestinos estavam lá junto. Era o Yasser Arafat? Não? Aí estava um grupinho deles lá. Aí o primeiro-ministro de Israel falou, olha, vocês sabem, começou o discurso, que quando Moisés bateu na rocha, saiu um leque de água, fez um grande lago, e Moisés tirou a roupa e tomou um banho naquela água, e de repente ele pegou a roupa, uns palestinos passaram e roubaram a roupa de Moisés. Isso não tem na Bíblia. Aí os palestinos, mentira! Nós nem tinha Palestina naquela época! Pois é, a terra é nossa, você nem existiu. Foi uma piada. A terra, então é isso mesmo que eu queria falar, que a terra pertence a nós. Nós Mas é porque Deus deu. Nós chegamos primeiro. É porque Deus deu. Não é quem chegou primeiro, porque Deus deu, falou, eu te dei essa terra, Abraão, pronto, acabou, é dele. De Eufrates até o Egito. E Deus tem, é aquilo que você já falou também, que Deus tem promessa para eles. Sim. Né? Outras. Não, Sim, eles vão ser uma bênção Senhor, também. O descendente de Ismael, de Agar, tem promessas para eles, sim, inclusive no sim. milênio. Nós lemos que a Síria e o Egito vão ser uma bênção no meio da terra. E nós devemos, como igreja, amar os palestinos. É aquela história assim, eu quero que o meu irmão tenha, né? Não, eu amo os palestinos, o que eu odeio é a causa palestina. Nós aprendemos isso aí umas 300 semanas atrás, que a Síria atualmente é Turquia, Síria, Iraque, Irã, Líbano e Jordânia, que hoje estão os palestinos, esparramados por aí. Já em Isaías 9, 6 e 7... Estava falando que Israel está rodeado literalmente no mundo árabe. Sim. Ali tipo uma bomba relógio ali em Israel. Tá aquela tripinha no meio daquelas nações. Sim. Cercadíssimo. Agora, como pode tirar Deus? Você vê aquela tripinha todinha ali, tá lá porque Deus escolheu, que é o coração da humanidade. Aquele rapaz Como pode? barbudão do século XIX, que foi o criador da causa sionista, Theodore Herzl, um nome assim, ele falou, vocês querem uma prova da existência de Deus? O judeu. Pronto. A maior prova da existência de Deus é o judeu. O judeu existia um milagre. É um milagre. Com tanto os Amans e Hitlers que já existiram. Literalmente, é um grande milagre. E por isso ele fala, Israel. Não, se as leis fixas dos céus puderem ser mudadas ou possam cair ou deixar, eu também esquecerei da descendência de Jacó de Davi. Né, ou Jacó. Mas Jeremias, talvez nós já passamos por essa passagem, se ele estava dormindo, ela tinha anotado. Não, Pois e também, você falou aquela passagem também, vai esquecer da... Não sei se você falou, se eu estou lembrando agora da mãe que não esquece do filho. Exatamente. E num só dia nasceria uma nação, novamente consumou no dia 14 de maio de 1948. Ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Shema hebraico. Uma das passagens dessa que você está citando é Jeremias 33, 15 e 17. Isso. As leis fixas. Né? Jeremias o quê? Ah, tá aqui. 33, 15 e Isso, 17. isso. É que eu tenho aqui uma compilação de versículos. O Senhor ama incondicionalmente isso. Então Israel literalmente é a terra que mana leite e mel, é o centro da terra. É onde os olhos de Deus repousam ali naquele Sim. lugar.
né? É o umbigo do mundo. Exatamente. Já em Isaías 9, 6 e 7, continuando a base escriturística sobre a qual podemos afirmar que vai haver uma abundância de paz no período do reino do Messias Jesus Cristo, diz o seguinte: e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele não é do seu sermão. Você viu que não foi tão... Marcelo lembra, conseguiu, Marcelo Foi lembra. bom, foi Ele está bom. melhorando, é o convívio com quem canta bem. Ah, você não Elaine, viu, né? Casamiro. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Viu? A paz não vai ter fim, porque o trono vai estar fortificado com juízo e justiça. Já em Isaías 11:10 diz: e acontecerá naquele dia, lembra do naquele dia? Naquele dia começa na metade da tribulação e vai até o final do minuto. Que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Já em Isaías 14:7 diz: já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. O Isaías 32:1-17, eu não vou ler de novo, não. O efeito da justiça será. Mas já li 300 vezes. Em Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir o Yeshua, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus é Jesus Cristo no trono. Já em Isaías 53:5 diz: E se eu não me engano, perdão, o versículo 8, se eu não estou esquecido, os atalaias gritam e veem e clamam com grande voz, porque eles veem com seus olhos distintamente o retorno do Senhor a Sião. Né? Ou seja, se tem o retorno, porque teve a primeira vez. Claro. Ver o retorno. E geralmente Zacarias, capítulo 8, que é um capítulo que você gosta muito. O 8 fala isso: eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Uau! Uhul! Né? Como diz Elaine, O judeu não gosta muito dessas passagens. Inclusive tem uma outra tão linda quanto essa, não sei se até no mesmo contexto, que esses atalaias vão perguntar para ele assim: mas que machucado é esse aí nas suas mãos? Esse aqui são os machucados que meus irmãos me fizeram quando eu estive lá. Já viu essa passagem? Lindíssima, lindíssima. Essa passagem está onde? Ah, tem que procurar aí. Não é Zacarias 14:4, não? Está em algum lugar dos livros proféticos. Aqui está escrito Zacarias 14:4. Agora aqui, em Isaías 53:5, a base que vai permitir tudo isso acontecer. Ela não é profética, mas ela é uma histórica com ecos proféticos. Né? Ela é a pedrinha, ela é o centro dos círculos. É aquela pedrinha que caiu no lago e os outros círculos concêntricos, né? Eles vão irem se abrindo até chegar no milênio. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui é o epicentro da paz. Zacarias 13, versículo 6. Que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. E os israelitas são chamados de amigos do noivo. Uau, eu gostei desse versículo, viu? Ele é lindo. Eu sempre fui apaixonado por ele. Em Isaías 54:10, que é um dos outros textos que nos permitem afirmar escrituristicamente baseados de que haverá paz no reino do Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti.
Em Isaías 54:13, é a fidelidade de Deus. Em Isaías 54:13, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Isso vai servir também lá para excelência espiritual. E a paz de teus filhos será abundante. Já em Isaías 55:10 e 12 diz, porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é bonito, né? É uma linguagem poética. Em Isaías 57:19, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Em Isaías 60:17, porque cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Mais para frente nós vamos estudar esse versículo melhor. Em Isaías 66:12, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. Tem uma música dessa. Paz como um rio, tenho paz como um rio. Eu tenho gozo como uma fonte. Gozo como uma fonte. Mais uma para semana que vem, fazer um louvorzão mais comprido. Já tem 4 aí, né? Essa com coreografia, hein? E passando ao vivo. Mico do Senhor. Em Jeremias 30:10, né? Em Jeremias 30:10 diz, não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe. Já tem 1 minuto que era para ele ter me mostrado a plaquinha. 5 minutos. Da terra de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Já em Jeremias 33:6, eis que eu trarei a ela saúde, cura e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Já em Jeremias 33:9, e este lugar me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Vai ser assim, gritante a manifestação da fidelidade de Deus com Israel. Porque a história de Israel vai ser conhecida. Eles vão saber tudo que Israel aprontou. Mas imagina, E Deus fidelíssimo. para a pessoa se perturbar com a paz que o outro está recebendo, ele vai se perturbar ou de emoção ou de inveja, né? Eu creio que é de espanto mesmo. Não, depois que eles aprontaram... Ô, Rafael, dá um... Ah, não, ainda tá lá. Depois que eles aprontaram tanto a ponto de matar o Filho de Deus. E Deus ainda ser fiel a ponto de cobrir de glória, de justiça, de paz, de alegria, blá, blá, blá. Vai ser algo que vai... Eu creio que vai ser mais de estupefaciência, assim, de Uma perturbação. Não é porque eu já estou pensando muita que os fidelidade. rebeldes no final do tempo, Tá. eu já estou pensando que esses meio rebeldes já também vão ficar meio enciumados, né? Em Jeremias Vai nascer 23, uma 5 e raiz. 6, Jeremias 23, 5 e 6 e 33, 15 e 16 diz, e Israel habitará seguro, para resumir, né? E mais para frente, Jerusalém habitará seguramente. Já em Jeremias 46, 27 diz, mas não temas tu, servo meu. É tanta passagem que Deus fala, ou não esquenta a cabeça não, ou não temas, não esquenta não, ou não perturba não, ou não fica apavorado não, ou não temas não. A gente é muito burro, né? De ficar atemorizado, espantado, angustiado, ai a prestação, ai meu Deus, ai o que eu comi, acabou minha panela, esvaziou, meu carro bateu, Ai meu Deus, o chegou lote, não sei o que, a advogada que não telefona. É muito, Não, eu vou te falar. é muito Deus, você não serve pra nada, né? Vou te falar uma coisa, né? Porque essa gavetinha aí, agora a gente não coloca mais nada, mas antigamente a gente ia colocando umas pontinhas aí. Você abriu a gaveta, vai achar paz em todo lugar. Eu lembrei que você falou das pontas. Tem perturbação aqui. Tá vazio. Não, agora não fica mais, mas é porque é tanto. Não é porque não tem mais conta, é guardou no lugar. Eu mudei de gaveta. Não
cabe. O Senhor é aquele que vai. Meu tempo não permite cantar. Jeremias 46, 27. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará. É muita coisa, né? E não haverá quem o atemorize. Em Ezequiel 34, 25. E farei com elas uma aliança de paz. Em Ezequiel 37, 26. E farei com eles uma aliança de paz. Primeiro as nações, depois Israel. Em Oséias 2,18. Quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. É uma linguagem bonita, é deitar, é relaxar, é esbaldar, é desfrutar, é deleitar, é nadar, é esbanjar. Em Naum 15. E eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Esse vai entrar numa alegria. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado, o tempo dos gentios acabou. Em Zacarias 6,13, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Você sabia que Jesus Cristo é empreiteiro também? Ele é empreiteiro, ele que vai edificar o templo pessoalmente. Agora, ele não vai. Pode ser até que ele pega aquele tijolo simbólico, às vezes como o prefeito, alguém faz, mas ele vai comandar as obras de reedificação do templo milenário e ele é que vai derramar óleo na porta e ungir os santos dos santos. Ele vai usar o chapéuzinho. E ele levará a glória, sentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Isso nós vamos ver também a questão do rei e o sacerdote juntos no mesmo ministério. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Em Zacarias 8,19, amai, pois, a verdade e a paz. Em Zacarias 9,10, o arco de guerra será destruído e ele anunciará paz aos gentios. Ele está ecoando aí o Naum. Em Romanos 14,17, porque o reino de Deus é paz. E para a vossa meditação no travesseiro, Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se na paz. Amém? Amém. Lá em minha visão.